Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês um tema oriundo de um artigo que escrevi para o site Clube Austral, cujo título é, conforme podem ver na tela, Música, Estética e o Nada. Então é um artigo no qual eu mesclo, né, essas temáticas, aí, alguns fragmentos sobre música, outros sobre estética e música e outros sobre música e a questão do nada, né, do vazio, do nada, etc. Então, vou deixar na descrição para quem quiser ler o artigo completo, tá? E aqui eu vou abordar apenas o número 3, que é, então, uma questão aí de uma certa perspectiva crítica a uma ideia wagneriana determinada, certo? Então, vou ler para vocês aí o fragmento e falar posteriormente aí um pouquinho sobre isso. Então, eu escrevi o seguinte: minha interpretação da Nona Sinfonia de Beethoven é contrária à de Richard Wagner. O coral final não é o chamado ao drama, mas a dissolução das palavras na música e, portanto, a afirmação máxima da música, inclusive sobre as palavras e o drama. E exatamente por isso Beethoven não fez disso uma ópera ou cantata, mas precisamente uma sinfonia. Então aqui dentro existem várias questões, tá, pessoal? Não vou entrar em todas elas, né? Por exemplo, o que é uma cantata, o que é o drama, o que é uma sinfonia, o que é uma ópera, né? Porque são conceitos variados que eu pressuponho que vocês saibam, até porque eu já fiz vídeos aí anteriores sobre muitas dessas questões, ou seja, abordando um pouco sobre sinfonia, ópera, drama, né? Uma palavra um conceito que eu trabalho bastante, Wagner, né? Eu já fiz vários vídeos aí no canal sobre Wagner, a maioria deles, inclusive, não de uma perspectiva crítica, né? Talvez esse aqui seja o primeiro que eu faço uma certa crítica a uma posição determinada do Wagner. Os outros vídeos são mais sobre outros assuntos, né? E uma perspectiva muitas vezes elogiosa a outros pontos dele. E também já fiz vídeos aí sobre o Beethoven, certo? Então, né, para quem quiser saber mais sobre esses conceitos ou autores e compositores, né, tentem ver outros vídeos aí do canal. Então, basicamente aqui, o que a gente tem que saber, né, para conseguir interpretar isso aqui? Que o Wagner, ele tem uma posição, sobretudo ali em algumas obras determinadas, por exemplo, em ópera e drama, né, e outras obras, de que o coral final na Nona Sinfonia do Beethoven, ele era um chamado ao drama. Em qual sentido? No sentido de que, para o Wagner, o Beethoven coloca justamente pela primeira vez na história da música um coral dentro de uma sinfonia, não à toa, mas sim porque a própria música absoluta, ou seja, a música instrumental, né, maximamente ali, nesse sentido, né, instrumental mesmo, ela, digamos que para o Wagner, então, segundo Wagner, para o Beethoven, ela se esgotou, então precisaria de algo a mais. Esse algo a mais seria o coral dentro da sinfonia, que então, para o Wagner, já anunciaria que a música absoluta se esgotando, a única possibilidade de dar continuidade ali àquela tradição e daí em diante seria justamente a ópera. Por quê? Porque a ópera uniria justamente esta música absoluta, digamos assim, mas agora com o drama, com a voz, né, o vocal, com a atuação dramática e daí em diante. Então você, na verdade, quando estivesse compondo uma ópera moderna ali, no sentido da época de Wagner, Verdi, daí em diante, você estaria, na verdade, dando continuidade àquilo que o Beethoven havia mostrado dentro da sinfonia, ou seja, segundo Wagner, ao fato de que a música absoluta havia esgotado suas possibilidades, né? Então, esta é a questão wagneriana. Então, como que eu faço uma crítica aí? Né? Eu pego e falo então o seguinte, né? O coral final não é o chamado ao drama, como queria o Wagner, mas a dissolução das palavras na música. Em qual sentido? Porque quando a gente pega ali nono, coral, etc., né, a gente vê que muitas vezes o Beethoven está usando o texto do Schiller, né, que é um poeta alemão, a Ode à Alegria, para justamente fazer, sim, né, uma questão ali, às vezes até mesmo meio recitativa em certo aspecto, principalmente na hora que entra o tenor e daí em diante, né, mas principalmente na música coral, o que acontece ali, na verdade, é o que? A dissolução das palavras na música. Então ali a gente percebe muito bem que o Beethoven não está tão preocupado em expor aquilo ali de uma forma dramática ou que a palavra ganhe preponderância sobre a música. Não, quem ganha preponderância ali é a própria música sobre a palavra. Certo? E em vários trechos o Beethoven justamente deixa isso transpassar.
E aí eu continuei. Portanto, a afirmação máxima da música, inclusive, sobre as palavras e o drama. Ou seja, é justamente como se a própria música, que a gente pode chamar de absoluta, ela, inclusive, o Beethoven demonstrasse que ela, inclusive, pode englobar a questão da palavra ou, né, o drama que seja. Tá? Apesar de não ter uma atuação dramática, né? Certo? Então, quer dizer, é na verdade uma reafirmação da música absoluta sobre a própria palavra. Eu interpreto, né, desse modo, que é o modo, então, aí, nesse sentido contrário ao Wagner. E eu completei exatamente por isso Beethoven não fez disso uma ópera ou cantata, mas precisamente uma sinfonia. Ou seja, porque se o Beethoven quisesse realmente fazer isso, por que ele não, né, escolheria compor uma cantata ou, né, continuar apenas compondo óperas, por exemplo, que é uma coisa que inclusive era muito desgastante para o Beethoven, né, tanto que ele compôs apenas uma ópera. Foi uma das obras que mais deu problema para ele, assim, né, ele ficou anos, quase décadas, assim, para dar a ela um resultado final, certo? Então, quer dizer, pegar, né, o Beethoven como alguém que eleva essa questão da música instrumental e daí em diante, né? E colocar ele como aquele que vai mostrar que a música absoluta se esgotou e daí em diante precisa de um coral. Acredito que o Wagner aí ele, né, meio que distorceu algumas coisas nesse sentido, né? É uma interpretação muito interessante, né, do Wagner, né? Aqui eu não tiro dele a questão de que é uma interpretação criativa e muito interessante, né? Pensar nisso, ver na nona sinfonia um marco ali que vai fazer essa divisão, né, entre como se ela fizesse uma abertura para as próprias óperas wagnerianas ou do fim do século XIX, daí em diante, né? Isso é bem interessante, mas eu acredito que a interpretação pode ser outra, né? Que não essa wagneriana nesse sentido específico. Beleza, pessoal? Então, aqui apenas um comentário rápido aí e dando, né, aí um pretexto, né, para vocês também compreenderem melhor este fragmento. E é isso, né? Quem tiver dúvida ou quiser saber mais sobre esse assunto aí, que é um assunto longo, na verdade, que eu estou apenas fazendo um rápido apanhado aí dessas questões, né? Pode deixar aí nos comentários que eu posso fazer vídeos futuros sobre isso. Então vou deixar o link aí, mais uma vez, nos comentários, e quem quiser fazer a leitura do artigo completo, basta clicar. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.